Bem-vindos a mais um vídeo no canal MAPC Linguística. Eu sou Maurício Carvalho e hoje nós vamos ver um mega vídeo, um dos melhores vídeos do canal, uma compilação de descrições e análises de várias línguas da Índia. Para começar, como sempre, nós temos um mapa que mostra das duas principais famílias linguísticas, ou grupos linguísticos, que dominam o subcontinente indiano. Em vermelho nós temos o ramo chamado indo-irânico ou indo-iraniano da família indo-europeia, que domina o norte da Índia, o Paquistão, o Afeganistão, a Pérsia, também o Sri Lanka, a ilha do Ceilão, no sul. E em verde nós temos o domínio da família dravídica, que se especula ter dominado boa parte do subcontinente indiano na antiguidade, com a chegada dos arianos indo-europeus, há cerca de 4.000 e pouco, 4.500 anos, 5.000 anos no subcontinente indiano. Supõe-se que os dravidas tenham sido empurrados cada vez mais para baixo e ficaram nessa região conhecida como Deccan. Então a gente tem aí a região em vermelho com os vários nomes das línguas indo-irânicas. Na parte mais ocidental tem o persa, o curdo, o lúrio, o pashto, o balote, que são da parte irânica. A gente não vai cobrir essa parte agora, a parte iraniana, persa da família. A gente vai cobrir a área indiana, que inclui o hindi, o panjabi, o cachemiro, o sindhi, o gujarati, o marathi, o oriá, o bengalês, o assamês, o nepalês, o singalês. E claro, as línguas dravídicas e algumas outras línguas isoladas faladas pela região da Índia e do Paquistão, como as línguas da família austroasiática, o ramo Munda, esse pequeno agrupamento de línguas mostradas em bolinhas marrons, são as línguas Munda da Índia, inclui o Santali, que vai ser descrito aqui no final do vídeo. Na verdade, são parentes das línguas do Sudeste Asiático, parentes do cambojano e do vietnamita, os parentes bem distantes mesmo. E aí a gente vê as línguas circunvizinhas da região indiana, o tibetano, o birmanês, malaio, tailandês, o dzonka, que é a língua do Butão. Butão fala uma língua parentada ao tibetano, já é do outro lado do Himalaia, não vou cobrir aqui essa língua. Ao norte da região indo-ariana a gente tem as línguas túrquicas também, que influenciaram bastante a formação das línguas indianas modernas. E aqui uma linhagem, uma árvore genealógica das línguas indo-arianas, desde o sânscrito védico é a forma mais antiga de sânscrito conhecida, então os Vedas, as escrituras sagradas hindus. O sânscrito clássico já é uma derivação um pouco posterior, já perdeu algumas características do sânscrito védico e eventualmente o sânscrito clássico é a versão erudita da língua popular ariana, antiga, que devia ter falado no norte da Índia, e que, em sua versão popular, vulgar, deu origem a diversos prácritos, essas línguas intermediárias que surgiram a partir do ano 800 a.C., quando o sânscrito já não era mais sânscrito, já tinha se transformado em línguas diferentes. Falar um pouco de sânscrito, conhecido em dois dialetos principais, o clássico e o védico, como eu já disse. O sânscrito é uma língua SOV, tem posposições, o sintagma nominal é determinante, adjetivo, nome. É uma língua nominativa acusativa, tem 3 gêneros, masculino, feminino e neutro, 3 números, singular, dual e plural. E os itens nominais sofrem 8 casos de declinação nominais, que a gente vai ver agora. Aqui é a palavra Atma, que significa alma, uma palavra masculina. Aqui na declinação, paradigma declinacional, a gente vê uma riqueza muito grande de casos, a maior, eu acho, entre as línguas indo-europeias. Existe a curiosidade do número dual, que isso desapareceu na maioria das línguas indo-europeias, o grego antigo ainda possuía. Das línguas indo-europeias modernas, apenas o esloveno mantém o número dual. Aqui a gente vê a palavra fogo, em sânscrito, em latim, em russo e em lituano. Uma palavra que eu peguei justamente por ser parecida entre essas várias línguas. É um cognato indo-europeu bastante notável, bastante difundido. Especialmente se a gente notar que esse H com ponto embaixo aí do sânscrito é um S, na verdade, que vira H quando não está seguido de vogal.
chamado Visarga. Então aí conta como essa. A gente tem então Agnis em sânscrito, Ignis em latim, Ogen em russo e Ugnis em lituano. A gente vê a similaridade brutal em paradigmas de declinação. No plural, a gente vê também similaridades bastante interessantes. É no dativo e no instrumental que a gente vê a maior similaridade. A terminação que tem BH no sânscrito, né? Agribiar, no latim ignibus, no russo ogniam, tem M, e no russo ugnims. No instrumental, agnibir, ignibus, ogniami e ugnimis. E aqui uma comparação da conjugação verbal em sânscrito e em outras línguas selecionadas indo-europeias. O verbo levar em 5 línguas indo-europeias, em sânscrito barami, barasi, barati, bharama, bharata, bharanti. E o equivalente em outras línguas indo-europeias, a gente vê o paradigma bastante similar. A declinação em Prácritos a gente já vê, já está bem simplificada em relação ao sânscrito. Temos aí a palavra viúva, vatu, tem um acusativo em M, bem típico em M, não em nasal, né? Esse M com ponto em cima representa uma nasal na transcrição das línguas índicas. Vadum, vaduya, vaduya, ou seja, o genitivo instrumental e o dativo, o ablativo, tudo se fundiram no singular, né? Tem um locativo ainda mal e porcamente sobrevivendo aí. Um plural em o, a gente vai ver que é bem comum esse tipo de plural nas línguas modernas da Índia. Um genitivo plural vadunam e um instrumental plural vadubi, né? E um locativo plural vadusu. A conjugação verbal em Pali, Surnami, Surnasi, Surnati, Surnama, Surnata, Surnanti, ela é bastante parecida com o sânscrito. Verbo cozinhar, Pachami, Pachasi, Pachati, Pachama, Pachata, Pachanti. Se a gente comparar como é, esses verbos ainda existem nas línguas da Índia moderna, mas o paradigma mudou. As línguas da Índia moderna tipicamente usam um tipo de particípio que tem uma morfologia nominal e um auxiliar para indicar a pessoa. Então a gente tem o verbo suntahum, suntahen, suntahen, etc. É um particípio. Ouvindo estou, né? Uma coisa assim. Pacta hum também. Cozinhando estou. Esse é o paradigma em hindi. E a origem do vocabulário das línguas arianas modernas, né? Tem uma série de termos que indica exatamente por que via chegar as palavras das línguas arianas modernas. Né? As palavras tatsama são palavras puramente sânscritas que foram tiradas, reintroduzidas nas línguas arianas modernas a partir dos livros. São palavras, são empréstimos eruditos tirados do sânscrito recentemente. O Arda Tatsama são as palavras semi-tatsama, são empréstimos que já foram tomados há muito tempo, então acabaram já evoluindo um pouco, sofrendo algumas alterações fonéticas no decorrer dos séculos. Tadbhava são as palavras que evoluíram naturalmente do sânscrito até as línguas neo-arianas de maneira natural, passaram por todas as mutações fonéticas típicas desses últimos 4.000 anos. Passa palavras Deshad, que são palavras tiradas de outras línguas regionais da Índia, como línguas dravídicas e línguas munda. E palavras Videshi, que são palavras que hoje constituem praticamente metade do vocabulário de várias línguas arianas modernas, palavras estrangeiras. A esmagadora maioria, as palavras de origem perso-arábicas. O norte da Índia ficou em domínio persa, na Pérsia Islâmica, da Pérsia Islâmica, por muitos séculos. Antes disso já tinha o Império, a invasão do Império Mughal. Então a gente tem uma quantidade muito grande de palavras persas, e o próprio persa já é uma língua muito arabizada, então ela traz o vocabulário árabe consigo para a Índia. Palavras inglesas, portuguesas e de origem túrquica também. E algumas outras origens perfazem esse vocabulário estrangeiro das línguas arianas modernas. Aqui o verbo de ligação, o verbo ser, estar, em várias línguas modernas, mostrando com os pronomes pessoais em Gujarati, em Hindi, em bengalês, em Marathi ou Maratha, em Punjabi, em Sindhi e em nepalês. Pulando para a primeira língua, a gente vai descrever aqui o Bangla, bengalês ou bengália. A língua bengalesa é uma das grandes línguas do mundo, com mais de 280 milhões de falantes no leste da Índia. E em Bangladesh, ele é
provavelmente a quinta ou a sexta língua mais falada do mundo. Em Bangladesh ele é falado por cerca de 90%, 95% da população. É uma língua SOV, ou seja, o verbo vai no final, como toda língua indiana. Tem postposições, como praticamente todas as línguas indianas, e também o sintagma nominal é dan, determinante, adjetivo, nome. Mas ele não tem a ergatividade que é presente em outras línguas. Aqui o verbo, mais uma vez, os pronomes e o verbo locativo na forma presente em bengalês. Algumas frases. Emi ekanetilam, eu estava aqui. Tu me ekanetile, você estava aqui. No presente o bengalês não usa verbo, nem mesmo o verbo posicional para indicar eu estou aqui. Eu estou aqui seria ami ekane. Ami Calcutta tilam. Eu, em Calcutá, estava. A negação verbal é feita com na depois do verbo. Isso também é diferente no bengalês. Esse Y no final de Calcutá é a posposição locativa em Calcutá. Ami banla bate parina. Eu falo ou não falo bengalês. Uma amostra de conjugação verbal em bengalês, no presente progressivo e no passado simples. O bengalês ele não distingue, curiosamente, a primeira pessoa do singular da primeira pessoa do plural. É sempre igual. A forma do eu, a forma do nós são idênticas, bem como na segunda pessoa, do singular e do plural é idêntico. Ele só distingue entre terceira pessoa singular e terceira pessoa do plural. É curioso que isso está diametralmente oposto a várias línguas do mundo, onde não existe distinção de número somente na terceira pessoa, como no grego moderno e no tupi antigo e no Iengatu modernos. Mais algumas frases aqui com verbos conjugados. Tumi ki dekhle, você o que viu, ou seja, o que você viu. Né? Os interrogativos não são frontalizados em bengalês, como é típico de todas as línguas da Índia, pela maioria das línguas do mundo. Eimat bora, esse peixe é grande, não tem verbo de ligação, tem esse peixe grande. Eibara mat murt. Aí eibara mat é esse peixe grande, o adjetivo fica antes de mot. Eibara mat, esse peixe grande, morto. Aimara bando, amar bando, barate, kadkare. Amar bando, meu amigo, barate, esse e no final é a posposição locativa, na Índia. Kadkare, trabalho faz, ou seja, trabalha na Índia, meu amigo trabalha na Índia. Sintagma nominal, como eu já disse, é determinante adjetivo nome, ou seja, ei chota gram, essa vila pequena, essa pequena vila. Né? A posposição é adicionada sem nenhum tipo de modificação no resto do sintagma. Ei chota grame, nessa pequena vila. Ei chota gramer, dessa pequena vila. O genitivo dos substantivos e dos pronomes em bengalês é feito com R no final. Aqui alguns exemplos de posposições em bengalês. Bharat é Índia, Bharat, Bharate. Dhaka, Dhakai. Ou Dhakate. Quando a palavra termina em vogal, como Dhaka, que é a capital de Bangladesh, pode ser um Y no final ou um T no final. Shahr é cidade, Shahre é na cidade. Gram é vila, Grame é na cidade, na vila. Bharat Teke, aí é a preposição ablativa, de origem. Bharat Teke é da Índia, vindo da Índia. Bharatera, da Índia no sentido de posse, possessivo. Gramer, também da vila. A marcação de plural em bengalês geralmente é opcional. Então a gente tem mei, meieira, chel, chelera, menino, meninas, meninos, meninas. E em algumas variedades de bengalês surgiu uma espécie de artigo definido, sufixal. Mais comum na Índia do que em Bangladesh. Seria a única língua da Índia que tem artigo definido. Pulando para Hindi, Urdu, ou Hindustani, a língua hindustânica, que é a língua central do norte da Índia. Na verdade, uma coxa de retalhos de muitos dialetos, cujas duas versões literárias são chamadas de Hindi na Índia e Urdu no Paquistão. No Paquistão, quase ninguém é falante nativo de Urdu. O Urdu é uma língua literária, cultivada pela população aprendida na escola,
A gente vai ver a situação linguística do Paquistão daqui a pouco. A gente vê aí a situação dialetal. O Hindustani seria esse dialeto mais ao norte, perto de Delhi, mais encostado ali no norte da Índia, no Vale do Rio Ganges. Toda essa região onde está Rajasthani, Índia Ocidental, Índia Oriental, Bihari. Dizem que o Bihari é uma língua separada, o Rajasthani seria uma língua separada também. Bihari faria parte, na verdade, seria um dialeto do bengalês, não do hindi. Então tem um monte de praticamente tudo dialeto isso aí. O hindi é só uma forma de Nova Delhi, da região de Nova Delhi, que foi concebida como forma padrão. E o Urdu é a versão muçulmana do hindi, escrito com alfabeto árabe e mais impregnado de palavras perso-arábicas. O quadro pronominal em hindi, a gente vê a forma básica, a forma posposicional, que é usada com posposições, obviamente, a forma objeto, que é usada como objeto direto ou indireto dos verbos, a forma ergativa, que é usada com verbos no perfectivo, e a possessiva, ou adjetivo possessivo do hindi. Aqui é o sintagma nominal em hindi. A gente vê que existe uma forma reta, uma forma básica e uma forma oblíqua. E existem dois gêneros, feminino e masculino. A forma oblíqua em hindi é usada só com preposições, não é usada quando a palavra aparece meramente como um objeto direto do verbo sem preposição, sem posposição. E daí, objeto direto sem posposição vem na forma básica, na forma reta. Paradigma verbal. No presente a gente tem um particípio, como a gente já viu antes. Um particípio com morfologia nominal, né? A terminação masculina está exemplificada aí, masculino singular e masculino plural. Sunta é o masculino singular e o sunta é o plural. No passado a gente, em vez de colocar o rum, re aí, que é o verbo ser no presente, a gente coloca o verbo ser auxiliar no passado para fazer o passado do verbo, o passado imperfeito. Né? O passado perfeito, o radical verbal ganha uma terminação meramente nominal, sem nenhum tipo de terminação verbal, nenhuma indicação de pessoa. Então, suná é ouvir, suni é ouvir feminino, mas na verdade isso vai concordar com o objeto do verbo, perfeito. O perfeito, as formas perfeitas do verbo, eles exigem uma concordância com o objeto do verbo. E o sujeito do verbo fica marcado por uma posposição. Isso é chamado de ergatividade. Como a gente vê aqui, mene tumko sunahe. Eu te ouvi. Eu ouvi você. Me, esse ne é uma posposição que indica agente de um verbo no passado perfeito. Tumko também tem uma posposição que indica objeto direto do verbo, ou indireto, tumko. Suno, re. E o verbo está no masculino singular e o auxiliar na terceira pessoa do singular também. Não tem, como é que é eu te ouvi, né? Não tem isso. O verbo não concorda com nada porque tanto o sujeito quanto o objeto estão marcados por posposições. Então não tem concordância. O verbo concorda com ficar na terceira pessoa masculina singular. Da forma mais básica possível. No Gujarati a gente vai estudar como isso evoluiu nas línguas arianas. Já no presente não tem negatividade. A gente tem aqui a segunda frase, men tum kosunta hum. Eu estou te ouvindo, eu te ouço. Aí vai o pronome men na forma livre, na forma sujeito. Tumko aparece como objeto mais uma vez. E sunta hum é presente do verbo ouvir. Isso é um sujeito masculino. Se você coloca, se fosse uma mulher falando, seria men tumko sunti hum. Para mais sobre o hindi, você tem que assistir meu vídeo Descrição de Hindi para brasileiros. Um vídeo que está aqui no canal já. Não se esqueça de se inscrever no canal e depois de assistir esse vídeo já pular para o vídeo de Hindi, onde você tem uma descrição de mais de 50 minutos de toda a gramática do Hindi com bastante detalhes e vocabulário também.